A gente começa rodando o noticiário de hoje com um assunto internacional, porque o Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou hoje o embaixador dos Estados Unidos em Moscou e disse que as relações entre os dois países estão à beira de uma ruptura. Em nota, o órgão disse que entregou ao diplomata John Sullivan um protesto contra falas recentes do presidente Joe Biden. Abre aspas, essas declarações do presidente norte-americano, indignas de um homem público desse escalão, colocam as relações russo-americanas à beira de uma ruptura, escreveram os diplomatas. A chancelaria da Rússia disse ainda que ações hostis contra o país serão respondidas de maneira decisiva e firme. Começo com Ângelo Rigon. O que essa treta representa, essa treta diplomática? Faz parte do jogo, né? Eu acho que isso faz parte do jogo. À medida em que vão se perdendo vidas na Ucrânia, isso obriga todo mundo a entrar no jogo. Mas o que eu destacaria era o papel que eu acho que vai ser cada vez mais fundamental da China. A China, quem diria, né? Tão massacrada aí pelos bolsonaristas no começo desse mandato, pode se tornar o fiel da balança e o seu grande apaziguador. E eu acho que mais um pouquinho a gente vai conseguir chegar nisso. Até lá a gente vai ter que suportar as cenas doloridas que a gente vê pela internet. Basta aí quem tiver Twitter entrar no Ministério da Defesa da Ucrânia e acompanhar as barbaridades que estão sendo cometidas naquele país. A gente tem que se colocar, ter a tal da empatia e se colocar no lugar deles. É uma pena que tenhamos chegados ao que a gente está vendo agora. Mas vamos torcer para a China, que eu acho que ela é hoje o grande fiel da balança, resolver esse problema. Professor Itamar. Então, primeiro é briga de cachorro grande, né? Ou colocar no plural aí, né? Trata-se de uma briga de cachorros grandes. E, digamos assim, não é que haverá um confronto direto entre Estados Unidos e a Rússia. Não acredito nessa hipótese, né? Faz parte do enfrentamento, essa guerra diplomática, antes de uma guerra efetiva de enfrentamento de forças armadas, né? Então, eu acho que a situação, a cada momento que a gente olha, ela está de um jeito, até porque nesse momento que nós estamos vivendo, a quantidade de informações que recebemos é muito grande e também há um número significativo de desinformação que é passado como informação. E como estamos bastante distante, não tem nem como a gente checar o que é verdade e o que não é verdade nesse enfrentamento, né? Então, acho que temos que aguardar mais uns dias para ver como que os grandes vão se comportar. Eduardo Lanza, em briga de urso e águia, o canarinho fica como? Né? Uma analogia aí, águia dos Estados Unidos, urso da antiga União Soviética e o canarinho nós, aqui do Brasil, né? Como que a gente fica nesse fogo cruzado? Fica em extrema situação de aguardo, porém, sem saber os rumos que o futuro pode tomar, principalmente porque a Rússia, como diz bastante Celestino, é o maior comprador de fertilizantes do Brasil. E os Estados Unidos também é um dos maiores consumidores, os maiores importadores dos produtos brasileiros também para a América do Norte. O Brasil corre um sério risco de perder um grande aliado devido a essa situação de guerra. Porém, quem não se posiciona sempre vai estar do lado do opressor. Francês. Como disse o professor, é uma briga de cachorro grande. Só que cada um do seu lado da cerca, né? Eles ficam rosnando um pro outro, latindo, rosnando. E quem está levando a pior é a Ucrânia, que está lá vizinha com o inimigo opressor, certo? E a guerra, ela só está sendo realizada só no país Ucrânia. Não existe guerra na Rússia. A Rússia só manda lá, nem soldados não está mandando direito, está mandando só agora um míssil super rápido lá, que causa estrago, e estão apregoando isso como propaganda, um míssil, que a Rússia estreia um míssil. Então, os Estados Unidos dá aí seus rosnados, porque eles plantaram um sonho na cabeça do Volodymyr
o presidente da Ucrânia dizendo que a OTAN iria ajudá-lo se ele entrasse lá e depois não deixaram que ele entrasse porque havia risco de guerra, de envolvimento do pessoal os Estados Unidos rosna longe, está aqui na América, mas os que estão lá na Europa, os países da OTAN que estão na Europa, vem a guerra na porta de casa, né? Então ninguém quer meter o bedelho lá. E os ucranianos, na verdade, estão sozinhos, vão ser submetidos, continuam sendo submetidos a tremendas injustiças, crimes de guerra. E eu não sei não, eu acho que isso aí só vai acabar, acredito que isso aí só vai acabar mesmo quando substituir o presidente, alguém se colocar no lugar do presidente Volodymyr e ceder para a Rússia, porque a Rússia está firme na parada lá e está certa, está no quintal dela. Emerson Celestino. É briga pelo poder, né? Os globalistas e os comunistas brigando para ver quem manda no mundo. E é importante cada país ter a sua soberania, né? Serve de lição para o Brasil. O Brasil que importa os fertilizantes da Rússia, né? Agora abrindo novos mercados no Canadá, inclusive, e o marco regulatório dos fertilizantes que ainda vai ser aprovado no Congresso, né? Precisando passar por deputados, senadores, para entrar em terras indígenas. Então, a briga é muito forte, o Zelensky colocou as cartas na mesa, o Putin também, a OTAN já deixou a Ucrânia de lado, a Alemanha já fez acordo com, se eu não me engano, foi com os Emirados Árabes para comprar o gás, que ela precisava de 80% do gás da Rússia. Então a Rússia está ficando de lado, a Ucrânia está ficando de lado, né? E com isso Estados Unidos e China estão se alinhando, né? Resta saber quem que vai ganhar, né? Se são os globalistas ou os comunistas. E eu acho que a Ucrânia e a Rússia têm que se entender, porque quem está perdendo é só o povo, né? O povo ucraniano, que já teve mais de 9 mil baixas, né? E a Rússia também, que perdeu um poderio bélico, a gente não sabe até que ponto, né? Quanto foi perdido, porque não se tem informação. Ainda bem que voltou o Telegram, né? O Telegram que passa as informações da guerra, né? E isso foi dito por um jornalista do consórcio, né? Ele só se baseava pelo Telegram. Ainda bem que o ministro Moraes assim entendeu. Então, eu acho que tá próximo de acabar, porque o Putin e o Zelensky ficaram na mão. Vidigal. Nós sabemos, né, que as razões desse conflito elas são muito mais complexas do que fazer uma simples ilação de que seriam comunistas contra não comunistas. As razões são muito mais complexas. É fato que a geopolítica internacional mundial ela muda com esse evento, né? Porque a gente tem desde a Segunda Guerra, a gente está acostumado a ter o poder nuclear centralizado e o poder econômico também centralizado num só país. Como eu já falava na semana passada, esses discursos de chefes de nação, como fez agora o presidente norte-americano, não contribuem para o processo. Acaba tendo um efeito contrário, que é elevando ainda mais a temperatura. E se nenhum dos dois, esses países, melhor dizendo, tem feito declarações desse tipo, como também a gente já tem levantado e especialistas têm levantado nesse sentido, a China pode ter um papel muito importante para terminar, para mediar esse conflito, não só pelo poderio econômico, pelas possibilidades econômicas que tem, mas pelo seu poderio bélico também. Ok, primeiro o Lanza pediu, depois o Celestino. Eu só gostaria de dizer que tem uma fala muito importante que eu já disse aqui na bancada e volto a repetir, que a Rússia, se ela desistir da guerra, não tem guerra. Porém, se a Ucrânia desistir da guerra, não tem mais Ucrânia.
Que a Ucrânia, sim, é o território invadido e que os Estados Unidos deveriam ter vergonha na cara e defender a Ucrânia agora. Porque para poder causar confusão, principalmente com a OTAN, os Estados Unidos foi lá e boa. Mas agora, para poder defender um dos seus possíveis aliados, os Estados Unidos parece que está pulando fora e isso não pode acontecer numa situação de guerra. Agora, Celestino. É importante dizer que o Biden, quando restringiu a importação do petróleo russo, né, fez com que o barril fosse acima de 100. E isso beneficiou o Putin, né? Beneficiou a Ucrânia. Então, alguém está bancando o Zelensky para continuar, né, colocando o povo em risco e mantendo o pé firme, né? E, enquanto isso, o Putin está com os cofres cheios perante essa alta dos barris de petróleo. Então, provavelmente que a Rússia ainda mantenha as tropas e a Ucrânia vai se definhando, né, com um presidente meio que maluco, né, porque foi deixado na mão pela OTAN. Ok, pessoal, Vidigal. Rapidinho, concluindo, a OTAN, ao que tudo demonstra, já fechou as portas para a Ucrânia, para essa intenção da Ucrânia de participar da OTAN. A China sempre foi cautelosa desde o princípio, né, porque tem suas ligações bem profundas, bem territoriais, econômicas, políticas, estratégicas com a Rússia. Então, acho que na briga dos dois grandes, talvez o terceiro grande interfira.